A glória de Deus, o Rei da Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou botar um pouquinho mais pra cá para não ficar pertinho aí. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma teu servo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Mais uma noite. Estamos aqui. Amém. Aqui neste lugar chamado Casa de Oração. Glória a Deus. O louvor acabou de ser entoado. O Senhor está cuidando da gente. Assim como o Senhor cuida da gente, nos ajuda a cuidar das tuas coisas. E colocar sempre no primeiro lugar da prateleira, Deus. Assim como as conquistas que até aqui obtivemos, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquele povo na batalha de Ai e depois as muralhas de Jericó. Assim como Josué, Pai da Glória, teve a oportunidade de falar por intermédio da tua voz, porque o teu Espírito estava com ele naquele lugar, o sol parou e deu vitória ao povo de Israel. Nesta noite dá a vitória a nós. Eu não sei o que a tua igreja pede, porque a tua palavra acabou de dizer pelo intermédio do louvor mais uma vez: pedi e dá-se-vos-á. Quando a igreja bate na porta do Senhor, que o Senhor abre, grandes coisas estão por vir, grandes coisas acontecerão neste lugar. Eu não sei se é esse ano ou no próximo, mas eu sei que grandes coisas o Senhor há de fazer aqui. Aleluia. Por intermédio dessas vidas. Glória a Deus. Saúde mais uma vez a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar um pouco sobre um tema que é pouco discorrido na igreja. Nessa madrugada, o irmão Maurício teve a oportunidade de estar lá em casa e a gente conversando algumas coisas, e o Senhor, por intermédio das nossas vidas naquele lugar, ministrou muita coisa. Amém. Só que, você sabe, né, o profeta muitas das vezes não tem o papel e a caneta para anotar tudo que o Senhor envia. Mas esta manhã, eu meditando mais uma vez na palavra, e o Senhor me lembrou de Melquisedeque. Aleluia, Deus. Melquisedeque, um homem de origem, ninguém sabe, não tem histórico familiar na Bíblia, pode ter ali, ó, na cidade de Santa, lá em Israel. Os manuscritos podem estar ainda debaixo dos escombros da antiga cidade. Só que Melquisedeque não tem genealogia. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde ele foi. Mas eu sei que na Bíblia menciona. Abra suas Bíblias, por gentileza, no livro de Hebreus, capítulo 5. O meu lado esquerdo. E o meu lado direito vai abrir 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ser rápido e mais breve, porque o tempo não vai. Hebreus capítulo 5 e 1 Pedro 2, 9. Vamos falar um pouco sobre o sacerdócio. Eu vou primeiro manusear aqui o esboço. Eu fui descobrir o que é sacerdócio. Às vezes a gente prega a palavra, mas não entende muitas das vezes a minúcia da palavra. Sacerdócio significa a dignidade e função do ministro de culto. Função que apresenta caráter respeitável em razão do devotamento do magistério. Aleluia, louvado seja Deus. O sacerdócio significa poder e autoridade. Glória a Deus. O sacerdócio, como é dignidade e função, dignidade não é qualquer pessoa que assume. No templo antigo, lá em Israel, nomeava-se um sacerdote do meio dos levitas. Levita não é só ministro de louvor. O levita era aquele que recebia os donativos e cuidava da casa do Senhor, e cuidava dos seus utensílios. Então ali ele exercia a dignidade, porque não é qualquer pessoa, tem que ser nomeada por Deus,
e as funções de ministro de culto. O obreiro, hoje, é que faz essa parte de sacerdócio, junto com o pastor, junto com o diácono, junto com o presbítero, junto com o ministro de louvor. É ele que prepara o cenário para a igreja. Quando a igreja está limpa, está arrumada, as cadeiras estão no seu devido lugar, a água está no seu lugar correto, a igreja está ornamentada para uma festividade ou para um culto de celebração. Então, o sacerdote que cumpre o ministério ou magistério de sacerdócio, do sacerdócio, ele faz essa função. O sacerdócio é poder e autoridade. Temos aqui na casa 2 sacerdotes, um representado pelo pastor Odérico e o outro pela a irmã, que é a nossa pastora, a irmã Domitília. Então, eles fazem o papel no sacerdócio em poder e autoridade. Mas que poder é esse? Que autoridade é essa? Esse poder é a manifestação do Espírito na vida deles. Os dons espirituais que foram ditos aqui ontem. E a autoridade é o candelabro, é o primeiro, depois a estola sacerdotal e depois o cajado, que é representado pela autoridade. A gente não está vendo eles nos olhos físicos com a estola, mas no reino espiritual, se você olhar para o pastor e olhar para a pastora, você vai identificar. O candelabro antigamente ficava aonde a irmã Domitila está sentada, após o altar. Ali só quem entrava era o sacerdote. O sacerdote, ele fazia a expiação do pecado do povo e depois do pecado dele. Primeiro ele fazia pelo povo. O que é que Jesus faz hoje? Faz a expiação do pecado do povo, da igreja e os que estão de fora. O de fora não reconhece, mas Jesus está fazendo nesse exato momento a expiação pelos pecados. O Espírito Santo é que é o poder. O Espírito Santo é que é o poder. O Espírito Santo está na terra convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Espírito Santo, ele tem autoridade, porque ele é um com Deus e um com Jesus. Ele tem autoridade. Autoridade como? Pelo entendimento da palavra. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando, mas quem dá o entendimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo está lhe convencendo ali de que a palavra é a verdade e nela não tem volta. Ela não volta para Deus vazia. A oração, como foi feita aqui, para muitos ela não tem valor, mas quando chega no trono, ela é recebida debaixo do altar pelos sacerdotes. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e que foram com Ele no dia da ressurreição e ficam debaixo do altar clamando: Senhor, até quando não te vingas? Até quando vai ficar aí sem fazer justiça na terra? A pandemia foi um período de justiça de Deus na terra. Foi um período de justiça. Ou seja, eles clamaram e Deus respondeu. E eles continuam clamando, não se engane. Eu não posso me enganar também. Eles estão lá clamando nesse exato momento para que Deus faça justiça. Mas essa justiça um dia virá. Quando Jesus vem assentado no seu trono real, na glória do seu Pai, na glória de Deus, onde esse mundo que a gente vê físico vai ser devastado. Lembra do Big Bang? Vocês lembram do Big Bang? Como foi feito? O Big Bang foi feito em 1 trilionésimo de segundo. Foi a voz de Deus. Foi através de Jesus. Deus estava e Deus usou a voz. E aquela voz invadiu toda a galáxia, destruindo tudo e transformando.
Em Gênesis, quando a gente lê, a gente percebe que haja luz e houve luz. E separação do céu, da terra, água doce, água salgada. A água salgada, os mares. E água doce, os rios. Só que tem rios também que tem água doce, que é chamado água salobra. Ele mistura um componente do sal e um componente do açúcar. Nós vimos também essa passagem quando o profeta, aleluia, recebeu e aquela água estava amarga. Quando ele colocou no seu cajado, a água ficou limpa. É chamada água pura, sem mistura. Então o povo pode beber. O sacerdócio também é um encargo da missão ou tarefa ou incumbência. Encargo é posto sobre alguém. A missão, ide e pregar o evangelho, é uma tarefa. E a incumbência do pastor é entregar as ovelhas a Cristo. O sacerdócio é um testamento. Jesus, na cruz do Calvário, ele testificou o seu poder e a sua autoridade, fazendo a sua nova aliança com o seu povo. Só que nós não éramos povo de Deus. Nós fomos introduzidos, porque eles não receberam. Se eles recebessem, quem estariam pregando aqui era um judeu e não um brasileiro. Era um judeu que era para estar pregando o evangelho de Cristo. Mas como eles não receberam, Deus nomeou Paulo, deu autoridade, deu poder, deu magistério, deu sacerdócio, deu ensinamento para Paulo ir às nações e cumprir o ídolo do Senhor. O sacerdote é o ensinamento, ou seja, o pastor, ele está o quê? A corrigir as ovelhas. Ele é o mestre naquele momento. Assim como Jesus pregava no deserto, quando ele foi levado ao vale da tentação, que ali ele bateu de frente com Satanás, ali ele estava mostrando a Satanás o seu ensinamento. Os dois estavam dialogando pela palavra. Estava tendo um embate entre o bem e o mal. Se Jesus desvia 1 milímetro para a esquerda, nós não estaríamos aqui e Satanás seria vitorioso, porque ele tinha chave. Quando ele vai e mostra no pináculo o mundo a Jesus, Jesus é dono de tudo, mas ali era um homem carnal, também um homem espiritual, mas Jesus não mostrou o lado espiritual dele, porque se ele mostra, Satanás ia conhecer. E aí todo o plano de Deus poderia ser jogado por terra. Por isso que ele teve que vir, se fazer homem. Porque a missão foi dada a Adão. Como Adão caiu, Deus teve que refazer o seu projeto e gerar o seu próprio filho e enviar o seu filho para morrer na cruz. O sacerdote, como ensinamento, eram os mestres da lei naquele tempo em que Jesus estava aqui. Eles conheciam a Torá e eles tinham a obrigação de ensinar. Na verdade, eles pegavam o ensinamento como sacerdote que queria lucrar em cima do povo. Só que Jesus veio, aleluia, glória a Deus, entrou no templo, leu o livro de Isaías e disse: hoje as escrituras se cumprem em mim. E eles não entenderam, porque se eles tivessem lido, entendido, eles tinham compreensão do que Jesus estava falando. Jesus foi ali não para se mostrar, para se aparecer. Jesus foi para modificar o comportamento do corpo da igreja, dos principais. Por isso que o povo tinha raiva dele, tinha vontade de matá-lo, mas ainda não era tempo. A igreja recebe a verdade. A verdade é a natureza de Deus. Ó, a Bíblia. A Bíblia é verdade, mesmo escrita por homens. Eu estava conversando com um parente meu parente disse assim: ah, mas a Bíblia é um livro qualquer, é escrito por homens, mas ela tem toda a verdade, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Aqui não é um livro qualquer.
é um livro qualquer quando ela está fechada, mas quando ela se abre, o poder de Deus se manifesta. A missão de Cristo, junto com a igreja, era ministrar a verdade. A verdade traz ao ser humano a identidade de quem ele é e para onde ele vai, se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno, e também a consciência. Cuidado, viu? A consciência não morre não. A consciência não morre. Todos os pecados estão abertos diante de Deus. Desde o tempo que nós nascemos até hoje. Está aberto. Mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente sendo lavado, mesmo a gente sendo remido, cuidado com um homem velho e com uma mulher velha que está dentro de nós. Não está morto. Ele está amortecido pelo Espírito. Aleluia. E com isso, com a consciência, a salvação é concedida. A salvação, ela não é, eu levantei a mão, aceitei Jesus, acabou. Não. A salvação é dia após dia. É o meu reconhecimento, é os dons do Espírito sendo derramado, é eu diminuindo e Deus crescendo, dia por dia. Assim como o sol nasce todos os dias, a salvação também nasce todos os dias. Deus poderia ter exterminado a humanidade e não ter feito mais ser humano nenhum. Mas aprove a Deus, o próprio Deus dizer, eu fiz um homem e eu mesmo vou destruir. Por causa da época de Sodoma e Gomorra e por causa da era de Noé. E Noé levou 150 anos pregando, mas o povo não creu. Se aquele povo acredita, hoje não seria nós aqui, seria eles também juntos. Aleluia. O sacerdócio real é um presente concedido por Deus a toda pessoa cristã para viver por amor em Cristo. O que é viver por amor em Cristo? O que é isso? Porque o mundo lá fora não entende. Viver em amor em Cristo é crescer na graça, no conhecimento, na harmonia, não só com os irmãos dentro da igreja, mas no seio da família. Mas porque somos perseguidos logo na família, que nos conhece, porque ele não tem a luz da verdade. E quando você expõe a verdade para ele se acha afrontado. Ele se acha no direito de botar o dedo na cara do homem cristão ou da mulher cristã e dizer que não serve e até escurraça o filho, a nora, a sogra, o vizinho. Porque Jesus disse, eu não vim trazer paz. Mas por que temos paz? Por causa do Espírito Santo. Ele veio para trazer espada, para dividir. Quem é justo, seja justificado. Quem é ímpio, continue na prática da impiedade até o fim da sua vida. Mas Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espere. Diga amém. 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-te a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ué, como é isso? Vou ler de novo. Vós, porém, sois raça eleita. O que é raça eleita? Povo separado. Sacerdócio real. Quem é o sacerdócio? Quem é que usa o sacerdócio? Cristo. Nação santa. A nação santa começa ali, ó, e continua aqui.
Aqui é a nação santa, lá também é. Por isso que lá está tendo a guerra. Palestina, Ismael, Israel, Israel. Por isso que a Bíblia diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque os três viveram em Israel. Aleluia. Mas por que ele não fala que Ismael é nação santa? Por que ele não fala? Porque Ismael, na visão de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ismael foi um acidente de percurso. Porque a mãe de Israel era egípcia. Agar não tinha nada a ver com o plano de Deus entre Abraão e Sara. Por isso essa guerra. Por isso que tem um lugar chamado faixa de Gaza. Aquela faixa de Gaza pertence tanto à Palestina quanto a Israel. Era para ser um único território e um único Deus. Mas por causa da desobediência e Deus, por amor a Abraão, que Abraão era o cabeça, deixou Ismael. Ismael era para receber, junto com Isaac, o ensinamento da palavra. Não era carne. Mas por causa da desobediência de Sara, que não é pregado, não é dito. Sara foi quem desobedeceu e antecipou os planos de Deus, frustrando temporariamente. Por isso que tem divisão. O povo de Deus lá era para ser um só. Israel e Palestina não era para ser Israel e Palestina, era para ser Israel unificada. Israel só se tornou Estado, aleluia, governamental em 1947. O Brasil também assinou o documento. E esse documento deu legalidade a Israel ser conhecida como nação. Por isso aqui, ó, nós somos o quê? Nação, raça eleita. Era eles que tinham que estar aqui pregando a palavra. Era eles. Mas eles não quiseram. Mas aprove a Deus que Deus fez uma árvore. Glória. E aí pegou nós, que éramos idólatras, que adorávamos imagem, que carregávamos o sacrifício no corpo, que não tínhamos contato com Deus que nós temos hoje. Aí Deus fez o quê? Adaptou. Vou colocar essa árvore aqui, esse pedaço de galho de uma outra árvore para encaixar. E aí nela vai criar uma nova ramagem. Nós somos brasileiros, mas somos irmãos de Israel. Muitos condenaram o presidente por liberar 25 milhões para ajudar Israel. É obrigação de toda a nação ajudar Israel. Porque Jesus Cristo veio de lá. Israel era para ser venerado. Israel era para ser venerado, porque lá era uma cidade santa. Lá muitos judeus não reconhecem Jesus por causa do ensinamento que obtiveram. Eles vão para aqueles muros chamados Muro da Lamentação. Se sujam de cinza na testa, colocam uma estola, aleluia, e vão lá, ó, ali é o pagamento dos pecados. Ali, aquele Muro das Lamentações é o pagamento dos pecados, porque ele não reconhece. Mas vai chegar o dia que as tuas testemunhas, não sei quem é, eu sei que Deus vai enviar, e vai trazer o verdadeiro evangelho e eles vão crer. Quando ele crer, aquele muro vai cair. Aleluia. Quando eles crerem, a faixa de Gaza vai ser um país só. Vai ter só uma língua. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E lá vai ser o lugar, aleluia. Glória a Jesus. Lá vai ser o lugar da última batalha. Lá no vale vai ser o lugar da última batalha. Você leu na Bíblia que tem o vale dos ossos secos, Ezequiel 37, vai ser próximo àquele vale. Vai ser no deserto.
Jesus Cristo, poderoso, vai enfrentar o último poder da terra, o anticristo, incorporado no Satanás. Satanás não pode gerar filhos, mas ele pode ser introduzido, porque o poder dele vem do alto. E Deus vai dar autoridade a ele para pisar na maioria das nações. Está escrito no livro do Apocalipse. Ele vai dar autoridade. Satanás vai receber autoridade para pisar nas nações, destruir os santos, aqueles que estão em Cristo, ele vai destruir. Mas a morte é só na cara. Porque o Espírito, antes dele tentar, já foi entregue. Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. E a minha pessoa não faz. Nem a dor da bala, nem a dor da faca, nem a dor de ser arrastado pelos animais ou comido pelos leões vai sentir mais. Muitos irmãos vão ser postos novamente no Coliseu Romano, vão ser amarrados e vão ser queimados vivos. Veja, precisamos nos preparar, porque esse dia está chegando. Lá Israel vai ser levantado, onde está aquela ali, ó, onde está aquela cúpula de ouro. Ali vai ser o lugar onde vai ser levantado o novo templo, aleluia, o templo de Salomão, vai ser levantado naquele lugar. E ali não vai ter Deus não, viu? Não se engane, porque quem vai estar sentado naquela mesquita ali é Satanás, como um homem, cheio de poder, cheio de ira, contra os santos do Senhor. Se prepare. Se for para ver esse tempo, mas se for para morrer antes, beleza. Porque eu sei que a dor vai ser grande. E sabe quem é que vai nos entregar? Nossos parentes. Seria agora, Senhor. Nossos parentes. Nossos parentes. Paulo, nossos parentes. Minha irmã, nossos parentes. Aqueles que não aceitarem Jesus, eles vão receber uma marca. Muitos dizem que é um chip. Não é um chip. Porque o chip a gente usa. Se a gente parar para pensar, o chip a gente usa. Na biometria do banco, estou lá no banco sacar um dinheiro, não tenho um cartão, eu boto meu dedo. O chip já tem. Não, vou comprar um chip no celular. O celular tem nossos dados. Já tem o chip. O chip vai ser na consciência. Por exemplo, vou me colocar aqui como exemplo. Conheço todos vocês, correto? Tem uma ficha de cada um. O pastor me passou. Vamos dar um exemplo aqui fictício. E eu sou um deles. Eu vou me filtrar no meio de vocês para saber que fé é essa. Que movimento sobrenatural é esse que ocorre dentro de uma igreja evangélica? Posso tomar você, Sabrina, como exemplo? Pronto. Sou vizinho de Sabrina. Sabrina é cristã, o Senhor. Sabrina honra com os dízimos, com as ofertas, batizada no Espírito Santo, mas eu vou prestar atenção em Sabrina. Chega lá, eu ligo para o oficial de justiça. Ó, tem um deles aqui. Automaticamente ele vai bater o dado de Sabrina, vai saber quem é ela, pela identificação facial. Não já tem aí? Eles vão utilizar drones de última geração com pistolas, com metralhadoras, homens da própria cultura.